Vamos dar uma passadinha no site da CNBC para ver o que é destaque. O Bitcoin atinge novas máximas históricas ao ultrapassar 120 mil dólares, impulsionado por entradas de ETFs, um fundo de investimento que pode ser negociado na Bolsa de Valores, que tem características de uma ação. Esses produtos facilitaram o acesso de investidores tradicionais ao mercado de ativos digitais. Investidores têm ganhos estendidos nesta segunda-feira com o Bitcoin. O preço da maior cripto por capitalização de mercado ultrapassou 122.600 dólares a 1h27 da tarde, horário de Singapura, de acordo com dados da Coinmetrics. A alta fez com que o Bitcoin atingisse novas máximas em meio a mais entradas em ETFs. Na última quinta-feira, os ETFs de Bitcoin registraram seu maior dia de entrada em 2025, com 1,180 bilhões de dólares. Os investidores esperavam que o Bitcoin atingisse novos recordes neste ano, à medida que os tesouros corporativos aceleravam suas compras e o Congresso dos Estados Unidos se aproximava da aprovação de uma nova legislação sobre criptomoedas. Rodrigo Loureiro, o Bitcoin então atingindo mais uma vez aí uma alta recorde, né, alta histórica. A gente estava falando de ETFs, né, Loureiro? Facilitou um pouco, né, essa entrada, como a gente estava mostrando, do investidor normal, do investidor ali do dia a dia neste mundo de ativos digitais, né? E com o mercado um pouquinho mais com regras claras, né? Claro, tem a volatilidade como todo o mercado, mas deu mais credibilidade, né? O setor de cripto ganhou uma credibilidade que acaba atraindo esse investidor, né? Se a gente pensar no longo prazo, a credibilidade do setor de cripto ela aumentou bastante, né? Você pegar ali por volta de 2017, 2018, muita gente encarava a cripto como algo ali muito obscuro. Será que isso aí realmente vai vingar? Todo mundo se perguntava, mas não tem lastro, para que eu vou investir em algo que ali não existe? E agora isso mudou, esse pensamento ele ficou para trás. Tanto ficou para trás, por quê? Porque grandes empresas estão investindo em criptomoeda, né? A gente tem a Strategy lá fora e até a Melius aqui no Brasil, que na América Latina, se eu não me engano, é a principal empresa que tem reservas em Bitcoin. Isso deixa o mercado um pouco mais confiante. Uma grande compra, né, de bitcoins, fez essa reserva e ajuda a dar essa credibilidade também para o mercado. Uma grande empresa como a Melius, tendo essa reserva em Bitcoin, né? Porque você tem uma grande empresa apostando o dinheiro dela em criptomoeda, o investidor comum ele começa a ganhar um pouco mais de confiança. Ele vê essas companhias gigantes como a Strategy, apostando em criptomoeda, o investidor ele começa a ir nessa onda. Então ele começa a comprar mais Bitcoin. O que aconteceu nesse ano foi a eleição de Donald Trump, que deu um impulso muito grande para o Bitcoin, fez o Bitcoin passar os 100 mil dólares. Por quê? Porque Donald Trump, durante a eleição dessa vez, ele falou muito bem de Bitcoin, ele falou muito bem de criptomoedas. Na eleição passada, lá atrás, ele não era muito a favor. Ele chegou a comparar Bitcoin ali, falar que a moeda era só utilizada para tráfico de drogas, ele era contra, só que depois ele percebeu que podia ganhar uns votos se ele apoiasse criptomoedas e foi o que ele fez. Falou até na criação de um fundo para cripto. Exatamente. E acabou lançando uma criptomoeda, a meme coin do Donald Trump. E as palavras dele foram até transformar os Estados Unidos no país número 1 de criptomoeda. Olha só como mudou o discurso, né? O que uma eleição não faz. Mas, independentemente disso, o investidor ficou animado com as possíveis medidas que Donald Trump poderia tomar a partir do momento que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos, e aí o Bitcoin chegou a passar os 100 mil dólares. Só que depois, Klein, teve ali uma certa turbulência, porque essas medidas elas não saíram. Ficaram ali os investidores, e aí, o que vai acontecer? Não tem agora nada. O Elon Musk ali no Doge, também outra pessoa que gosta bastante de criptomoeda, e demorou um pouquinho. Aí o Bitcoin começou a sofrer guerra tarifária, o investidor fica mais conservador. Vai para outros ativos mais seguros. O ouro começou a disparar. O Bitcoin começou a sofrer um pouquinho, voltou a cair ali para a barreira dos 80 mil dólares. Só que agora, com os mercados subindo, com a definição dessa guerra tarifária chegando, pelo menos em alguns mercados, aí você tem novamente um novo impulso para Bitcoin. Além de, claro, dos projetos, da criação de uma reserva do governo americano, das empresas apostando mais em Bitcoin e também
pela onda de valorização. Você vê essa criptomoeda subindo, muito investidor vai falar assim, opa, vou aproveitar que eu acho que ela vai subir mais. Vamos ver até onde que tem o fôlego o Bitcoin. E a gente estava falando de ouro, o ouro também, né, que é considerado ainda o ativo mais seguro, subiu ligeiramente nesta segunda-feira no mercado asiático e estendeu os ganhos. E para falar um pouquinho sobre esse metal precioso, eu vou chamar o nosso repórter Léo Valente, que está estreando hoje aqui no Agora. Léo Valente, muito bom dia para você. O ouro continua sendo esse ativo bastante seguro, muito procurado, principalmente em momentos de turbulência. Então traga as informações para a gente, como que está o investidor em relação ao ouro. Seja bem-vindo ao Agora. Bom dia, Eric. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado pelas boas-vindas, chegando aqui para contribuir com vocês aqui nessa cobertura. E como você estava falando, os investidores têm buscado o ouro por ser considerado um ativo seguro, né? Um porto seguro em momentos de turbulência como esse, principalmente quando Donald Trump resolve falar e anunciar novas tarifas comerciais, como aconteceu nesse fim de semana, né? Anunciando tarifas de 30% para o México, para a União Europeia, e também falando sobre o envolvimento dos Estados Unidos no fornecimento de armas para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia também, aumentando um pouco essa instabilidade e também as incertezas do mercado. Nesse começo de negociação, né, os mercados asiáticos já estão abertos, então há essa valorização. O ouro atingiu um pico de valorização em cerca de 3 semanas e comparado com a prata atingiu um pico em quase 14 anos de valorização. A gente tem os dados aqui, por exemplo, o ouro à vista, ele chegou a subir 0,4% e foi cotado a 3.367 dólares, enquanto o ouro futuro chegou a 3.378 dólares. A prata já tem um valor um pouco menor, considerado, chegou a cerca de 40 dólares a valorização desse metal também, em que os investidores buscam, né, como você falou, para tentar buscar um pouco de segurança em meio a essa turbulência toda e envolvendo até mesmo o valor do dólar, que conseguiu recuperar um pouco da confiança nas últimas semanas, apesar de ter demonstrado essa queda de valor de mercado, essa queda de valorização em relação a outras moedas por causa desses anúncios feitos pelo presidente dos Estados Unidos nas últimas semanas. A expectativa agora é saber se esse prazo de 1º de agosto que Donald Trump estipulou para colocar em vigor essas novas tarifas comerciais a parceiros comerciais importantes, além do que a gente falou, como o México e a União Europeia. Ele também fez isso com o Japão, Coreia do Sul e também com o Canadá, aumentando até o valor que ele tinha definido no começo de abril, naquele anúncio que ele chamou de Dia da Libertação dos Estados Unidos, que ele considera que vem sendo explorado pelos parceiros comerciais com essas trocas, né, em relação ao que é feito ao que se dá, né, entre a balança comercial dos países com os Estados Unidos. Agora existe essa expectativa. O cobre também foi outro metal que teve valorização por causa do anúncio da sobretaxa que ele faria ao metal importado, ao que é consumido pelos Estados Unidos e que vem de outros mercados. Então houve essa valorização nesses últimos momentos no mercado asiático em relação à busca pelo ouro e também outros metais preciosos como porto seguro para se proteger do efeito Trump desses últimos dias. Eric. Obrigado, Léo Valente. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui no Agora. Até já. Ô, Rodrigo Loureiro, vamos aproveitar aí que a gente está falando de ouro, de metais preciosos. Vamos dar uma passadinha então nas bolsas asiáticas para ver como os índices fecharam nesta segunda-feira. Operaram aqui misto, né? Num fechamento misto. Nikkei, mais uma vez, aí o Nikkei não está conseguindo sustentar. Está sofrendo uma baixa de 0,31%. O Hang Seng, 0,77% de alta. KOSP. Eu vou dar uma parada no KOSP, alta de 0,83%. Por quê? O KOSP, uma curiosidade, dos últimos 11 pregões, que são as últimas 2 semanas mais o dia de hoje, nos últimos 11 pregões, 8 altas, acumulando ganhos de
4,74%. Impressionante. É impressionante como o COSP é um mercado emergente com muito potencial desde que o novo presidente, o Lee Jae-myung, assumiu o comando da Coreia do Sul. Mas você tá demais com esse sotaque sul-coreano. Viu? Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá na Coreia do Sul. Austrália, fechamento aqui negativo, 0,11%, uma pequena queda. Já Xangai, China, 0,27%. Aqui também, Rodrigo Loureiro, tem uma notícia importante que deu uma animada nos investidores e a gente vai até esmiuçar um pouquinho mais para frente. As exportações chinesas tiveram um aumento de 5,8% em junho em dólares. E terras raras, como a gente já mostrou aqui no início do Agora, elas ampliaram, bateram um recorde de 60% de remessas. E aqui tem outro ponto interessante também, pegando Hang Seng e Xangai, estão em alta. O que aconteceu nesse fim de semana, Eric? Tarifa contra a União Europeia para os Estados Unidos. O que a União Europeia vai fazer? Vai tentar conversar com o mercado americano, vai tentar conversar com a Casa Branca, ver se eles conseguem chegar numa tarifa que seja melhor, né? Tarifa de 30% não ajuda a Europa. Se não chegar, vai retaliar. Ao mesmo tempo que retalia, a Europa vai precisar recorrer a outros mercados. Qual o grande mercado mundial fora dos Estados Unidos? O mercado asiático. Então, Hang Seng e Xangai, os investidores ficam mais uriçados por investimentos de risco, apetite por ativos de risco. E tem mais uma coisa, como China aqui, que é do índice Xangai, tem uma negociação mais avançada com os Estados Unidos, já fecharam acordos em alguns setores, aí dá um pouquinho mais de ânimo para o trader de lá, né? Sim, então a situação da China é mais confortável. A China está numa relação boa com os Estados Unidos, tentando ali chegar numa tarifa, mas é uma negociação que está caminhando bem, pelo menos até agora. Muita coisa pode mudar a partir de uma simples postagem de Donald Trump, mas a China tem essa boa situação com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ela pode se beneficiar de acordos com a União Europeia e acordos com o Brasil, por que não, né? O Brasil, que já é um importante parceiro comercial da China, tudo bem, não é o mesmo tamanho de Estados Unidos, de União Europeia, mas é um mercado importante. O Brasil e a China fazem parte do BRICS. Então, já tem uma relação amistosa. A União Europeia vendo todo mundo brigando com os Estados Unidos, aliás, a China vendo todo mundo brigando com os Estados Unidos, ela começa a pensar, vou aproveitar esse vácuo, vou atrás desses mercados que eles podem me ajudar e eu posso ajudar eles. Inclusive países do Sudeste Asiático, que o Lula anunciou que a ASEAN, né, que são os países ali, como eu disse, do Sudeste Asiático, compõem Malásia, Camboja, Vietnã, entre outros. A ASEAN já convidou o presidente Lula para participar de um encontro, de uma reunião do bloco em outubro, justamente aproveitando este momento turbulento comercial com os Estados Unidos, falar, vem para cá, aqui também pode ter oportunidade e é uma chance de fechar também acordos por lá. É o que o presidente Lula disse, né, recentemente. Ele falou, se eles não querem comprar da gente, se referindo aos Estados Unidos, eu vou vender para quem queira comprar. E aí se referindo ao mercado asiático principalmente. O mercado asiático é um importante parceiro comercial do Brasil, principalmente no setor de agropecuária. O frango, por exemplo, a China é disparado o maior comprador de frango do Brasil. Então é importante o Brasil manter essas relações. É claro que o que você vende para os Estados Unidos nem sempre você vai vender para a China. São mercados distintos. Por exemplo, a carne bovina brasileira é muito mais vendida nos Estados Unidos do que na China. O petróleo brasileiro, o suco de laranja, muito bem. O suco de laranja é muito vendido nos Estados Unidos, a China não compra tanto suco de laranja do Brasil. Então, é preciso também colocar esse parênteses nessa questão. Você vai vender alguns produtos para os Estados Unidos, você não vai conseguir substituir toda a cadeia com a China. A China é importante, mas você vai precisar arranjar outras alternativas ou resolver essa situação com o governo americano, que seria o melhor dos casos. É isso.